Meu nome é Ana Paula Aureliano. A nossa aula de hoje é sobre transformação das unidades de medida de comprimento. Bom, o nosso sistema métrico é um sistema métrico decimal, tá? Então, eu tenho aqui a unidade fundamental, que é o metro, tá? Para cima eu tenho os múltiplos e para baixo eu tenho os submúltiplos, tá? Eles são considerados aí sistema métrico decimal, porque eles vão variar de 10 em 10, tá? Então, um decâmetro, ele é 10 vezes maior do que o metro, o hectômetro 100 vezes maior que o metro e o quilômetro 1000 vezes maior do que o metro, tá? E nos submúltiplos eu tenho o decímetro, que é 10 vezes menor que o metro, centímetro 100 vezes menor que o metro e o milímetro 1000 vezes menor do que o metro, tá? Então, como que a gente vai fazer aí para transformar? Todas as vezes que vocês forem de uma unidade maior para uma unidade menor, então, por exemplo, de quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro, de decâmetro para metro, de metro para decímetro, decímetro para centímetro, de centímetro para milímetro, todas as vezes que eu for de uma unidade maior para uma menor, eu vou multiplicar, tá? Como é decimal, eu multiplico por 10. Então, vezes 10 de hectômetro para decâmetro, vezes 10 de decâmetro para metro, vezes 10, e assim sucessivamente. Tá certo? Agora, se eu quiser transformar de uma unidade menor para uma unidade maior, aí eu vou usar a divisão, que é a operação inversa, tá? Então, de milímetro para centímetro, eu vou dividir por 10, de centímetro para decímetro, divido por 10, e assim a gente vai fazer sucessivamente, tá? Então, é importante o quê? Saber a ordem, tá? Desses múltiplos e desses submúltiplos aí do método, para que vocês consigam fazer as transformações, tá? Eu não preciso ir de uma unidade de medida para imediatamente inferior ou superior, tá? A gente pode passar, por exemplo, de quilômetro para decâmetro. Eu posso transformar de metro para milímetro, tá bom? Nesse caso, o que a gente faz? Olha, como eu estou indo para a direita, continua sendo a multiplicação, tá? Só que a quantidade de casas que eu pular é a quantidade de zeros que eu vou colocar. Então, aqui eu tenho, ó, duas transformações. Então, eu coloco 2 zeros, eu multiplico por 100. Para chegar até o milímetro, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu ponho 1, 2, 3 zeros, tá? Se for o contrário, eu também posso, por exemplo, passar de centímetro para metro. Nesse caso, eu vou dividir, e aí eu fiz 2 transformações. Então, eu divido por 100, tá? E se eu quiser transformar, por exemplo, de metro para quilômetro, como é para a esquerda, eu também vou dividir, e olha só, 1, 2, 3. Então, eu ponho 1, 2, 3 zeros, ou seja, eu divido aí por 1000, tá? Como que a gente trabalha a escala, né? A gente vê bastante escala aí em mapas, né? Então, a escala vai ser sempre o quê? A medida no desenho dividida pela medida real. Então, geralmente, a gente encontra essa anotação aqui, né, no final de um mapa. O que significa isso? Né? Se eu pegar uma régua aí centimetrada, né, nossa régua está em centímetro, então, cada centímetro no desenho equivale a 10.000 centímetros na vida real, tá? Então, usando uma régua, aí, cada centímetro no desenho equivale a 10.000 centímetros no real. Tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Então, 1 para 3.000, cada centímetro no desenho equivale a 3.000 centímetros aí na vida real, tá certo? Então, assim que a gente vai trabalhar escala. Pode ser também que em alguns mapas apareça assim, ó, 1 centímetro
para cada, sei lá, 5 quilômetros, por exemplo. Né? Eu até posso usar unidades de medida diferente, mas aí ele tem que especificar, tá? Se ele não colocar nada, então, se isso daqui eu medir em metro, aqui também vai estar em metro. Se isso daqui eu medir em centímetro, isso aqui também vai estar em centímetro, tá? Tem que estar com a mesma unidade de medida para a gente conseguir usar essa notação simplificada. Senão, eu tenho que colocar, tá? Qual é a unidade de medida que eu estou considerando aí. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, olha que eu coloquei para vocês o sistema métrico, porque é importante a gente saber, tá? Então, eu quero passar de metro para centímetro. De metro para centímetro, olha só, eu tenho que ir para direita, tá certo? Então, eu vou para direita, se eu sei que eu vou para direita, eu sei que é multiplicação. Então, aqui eu faço 2 vezes, agora a gente vai contar. Eu estou no metro. 1, 2. Então, eu coloco 2 zeros. 2 vezes 100, 200 centímetros, tá certo? 6 quilômetros eu quero transformar aí em metro, tá? Então, eu tô aqui, ó, de quilômetro para metro, de novo, eu vou para a direita, então, eu sei que é 6 vezes, agora a gente vai contar. 1, 2, 3. Então, eu coloco 1, 2, 3 zeros, que dá 6.000 metros, tá? 150 quilômetros em metro, então a gente acabou de ver, ó, para a direita, eu faço 150 vezes de quilômetro para metro, vezes 1.000, que vai ficar 150.000 metros, e no último exemplo aqui, eu quero transformar de milímetro para centímetro, então agora eu estou indo para a esquerda, então eu vou fazer 80 dividido, e aí eu vejo, ó, de milímetro para centímetro, uma transformação só, então, divido por 10, que é igual a 8 centímetros, tá? No segundo exemplo, eu tenho assim, ó, a distância entre dois objetos é de 120 centímetros. Qual é o valor dessa distância em metros? Então, eu quero transformar de centímetro para metro. Então, se eu vou para a esquerda, eu sei que eu vou fazer 120 dividido, agora eu vou contar aqui, ó, 1, 2. Então, eu coloco 1, 2 zeros, tá? 120 dividido por 100, 1,2 metros, tá? Então, resposta, a distância é de 1,2 metros, tá? No exemplo 3, um terreno tem dimensões de 800 metros por 500 metros. Qual o valor dessas dimensões em hectômetro? Então, eu quero transformar de metro para hectômetro. Então, eu sei que eu vou dividir tanto o 800 quanto o 500, que estão em metros, eu vou dividir, e aí a gente vai contar o de metro para hectômetro, eu tenho aqui 2 casas, né? Então, eu coloco 2 zeros, tá? Então, a resposta é 8 hectômetros e 5 hectômetros, tá? Essas são as dimensões, tá? E no exemplo 4, eu tenho assim, olha, a distância, em um mapa, a distância entre dois pontos é de 4 centímetros. E a distância real é de 4 quilômetros. Esse mapa está representado na seguinte escala numérica, tá? Então, lembra que quando a gente usa essa notação simplificada, os dois têm que estar com a mesma unidade de medida, tá certo? Ou eu uso tudo em quilômetro, ou eu uso tudo em centímetro. É sempre melhor a gente passar de uma unidade maior para uma menor, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar esses 4 quilômetros para centímetro. Então, como que a gente faz para passar? Olha, de quilômetro para centímetro, eu sei que eu vou ter que multiplicar, porque eu estou indo para a direita. Tá certo? Agora a gente vai contar até chegar no centímetro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 zeros, tá? Então, 400.000,
centímetros. Agora, a gente vai calcular a escala. Como é que a gente calcula a escala? É a medida no desenho dividida pela medida real. Ah, então, nesse caso aqui, a nossa escala, a medida que estava no desenho é 4, e a distância real aqui é 400 mil. A gente consegue simplificar, né? Opa. E aí, é 1 por 100 mil. Ou então, usando a notação simplificada, ó, tá certo? Alternativa aí, D, tá bom? No exemplo 5, olha só, agora eu dei que a escala é de 1 para 100 mil, a distância em linha reta aí é de 8 centímetros, e ele está pedindo qual é a distância real, tá bom? Então, lembra, se escala é a medida no desenho dividida pela medida real, e ele deu pra gente que isso daqui é 1 sobre 100 mil, então é só substituir aqui, no lugar do desenho eu coloco 8, né? A medida real é o que ele está pedindo. E aí, x igual 800 mil centímetros, tá? Lembra que quando a gente usa essa notação simplificada, o numerador e o denominador tem que estar com a mesma unidade de medida. Então, se aqui em cima está em centímetro, aqui embaixo também vai estar em centímetro. Como todas as respostas estão em quilômetro, agora a gente vai transformar, né? Então, para eu passar de centímetro para quilômetro, eu vou dividir. E aí eu vou contar quantas casas, até chegar no quilômetro, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, divide por 100 mil, que é igual a 8 quilômetros. Alternativa A.